As ações da Klabin sobem mais de 4% hoje. Nós vamos entender o que fez o humor em relação aos investidores da Klabin mudar no dia de hoje. Mas não é só a Klabin que está subindo bem, temos as empresas de transmissão de energia subindo cerca de 3%. As petrolíferas também indo muito bem, exceção aqui a Petrobras, que não está indo tão alta assim, mas tem outras coisas envolvidas, né? De qualquer forma, a gente vê a Suzano também subindo aqui quase 5%, e é a Suzano que está impulsionando a alta da Klabin. A gente vai entender o que aconteceu. De modo geral, a gente vê a bolsa positiva no dia de hoje, mas o grande destaque realmente fica com as empresas de transmissão de energia, as petrolíferas e a Klabin e a Suzano aqui com uma alta mais forte. E observe a Raízen, que eu tenho um ponto muito importante para falar dela ainda nesse vídeo. Lembrando que a Raízen é uma participação importante na Cosan, então também acaba influenciando a Cosan. Então eu vou deixar no comentário fixado e na descrição o vídeo que eu fiz sobre a Klabin, onde eu mostro o medo do mercado que é em relação ao custo, né? E ao preço de venda da celulose. Lembrando que a celulose representa metade mais ou menos ali do EBITDA da Klabin. Então esse era o medo, que era parte da celulose principalmente. E eu mostrei naquele vídeo como é que estavam os insumos, né? Como é que estão os preços aqui das commodities de custo da Klabin, que isso aqui iria estar reduzindo aos poucos. A madeira já tinha um efeito benéfico e começa já a acontecer aqui na Suzano, diminuiu 3, pouquinho, mas é uma leve redução. Vai depender também do hedge da empresa, a gente pode ver um efeito melhor já na Klabin. O interessante é que isso aqui deve continuar a diminuir, tá? E a gente vê a parte dos insumos também dando uma diminuída, a soda cáustica continua pesando ainda, mas em algum momento ela vai diminuir, pelo menos parou de aumentar, então parou de ficar tão ruim assim como o mercado está esperando. A gente vê o efeito do preço das commodities na Suzano se provando que teve uma redução, isso devemos ter um cenário também nesse nível aqui na Klabin, de repente até melhor, como eu disse, por conta da madeira, né? E o que acabou aumentando na Suzano foi o custo fixo, mas aí vai de cada empresa aí, né? Então, devemos ter um custo controlado na Klabin. E aí a gente vê quando compara com o primeiro trimestre com o do ano passado, aí sim a gente vê que ainda está pesado. Olha só, ainda pesa muito o custo da commodity aqui, que aumentou muito, mas tende a estar diminuindo. A gente vai ver que a madeira vai diminuir bastante no segundo trimestre. Então, a tendência é de melhoria nos custos da Klabin, assim como a Suzano também vai ter esse mesmo efeito. Quanto à questão da celulose, realmente a gente vê uma queda acontecendo já no primeiro trimestre de 2023, isso porque o janeiro ainda foi forte ali, né? Janeiro ainda deu uma segurada, mas os outros meses não segurou tanto e despencou muito, mas já estamos já no fundo praticamente, como nós vimos no vídeo anterior, praticamente no fundo, então não tem muito que cair. Dá uma olhada no vídeo depois na descrição que você vai entender. Então o preço realmente caiu aqui da celulose da venda e comprimiu as margens, comprimiu. Mas olha só, mesmo assim, o resultado ainda foi acima do ano passado na parte da celulose, aqui o EBITDA. Então, ainda está boa. A Suzano, inclusive, melhorou o resultado dela, melhorou as margens, porque foi superior ao primeiro trimestre de 2022. Não foi tão desgraceira como o mercado estava esperando. E a gente vê aqui, papel e embalagens, teve uma redução no EBITDA, tá? Mas observe que a margem melhorou, os preços melhoraram na papel embalagem. Então isso aqui foi mais uma tática da empresa, ela reduziu aqui um pouco as vendas, ela focou em algumas poucas vendas, ela diminuiu o volume de venda. Por quê? Ó, você pode ver aqui o volume diminuindo, porque ela quis restabelecer os estoques. Então foi mais uma estratégia dela aí, mas de qualquer forma a gente vê o preço subindo. Então ela conseguiu uns preços muito bons, vendeu um pouco menos, mas foi bem estável também aqui. Então, não devemos ter também grandes surpresas negativas na Klabin, em termos de papel e celulose, já que os preços aqui foram até positivos na Suzano e os volumes foi mais uma tática dela do que realmente um problema sério no mercado, né? Já que a gente está falando da Suzano, vale destacar que ela também tem um projeto de investimento bastante pesado aqui, o projeto do Cerrado, está 57% feito aqui no físico, financeiro 43%, é bastante desembolso, então ainda vai demorar um pouquinho aqui para ser concluído, mas deve trazer aqui agregar aí de mais produção para a empresa, e é exatamente isso que muitas empresas estão fazendo, entregando projetos em 2023, talvez alguns até em 2024, que deve pressionar ainda um pouco mais o preço da celulose. Por isso que nós não devemos ter preços tão altos, mas nós já estamos praticamente no fundo.
Comparando Klabin com Suzano, nós temos primeiro a comparação aqui entre as ações da Klabin, está muito nivelado, olha o PL muito igual, o dividendo aqui na casa dos 7,75, 7,80, muito equilibrado, então vai da preferência de cada um. Eu, como sempre digo, eu prefiro a Klabin 11 por conta da liquidez, mas vai aí da opção de cada um, né? Comparando a Klabin com a Suzano, a gente vê um PL mais barato da Suzano, porém um risco de impacto no lucro um pouco maior porque ela é muito mais exposta na celulose do que a Klabin, enquanto o PVP também está bem mais barato aqui na Suzano nesse momento e o dividend yield um pouquinho menos na Suzano, mas a Suzano também é uma empresa interessante, né? Quando a gente vê lucro contra a cotação da Suzano, a gente vê a cotação caindo muito, o lucro também começa a cair, porém a gente sabe que nesse trimestre, quando atualizar, vai até dar uma subidinha aqui um pouquinho, mas nos próximos, talvez, provavelmente, realmente continue a queda aqui na Suzano por conta da celulose. Enquanto a Klabin, situação similar, muita queda aqui na cotação, menos do que na Suzano, mas também uma queda considerável e o lucro, na verdade, nem começou ainda a cair muito aqui. Vamos ver como é que sai os próximos trimestres, mas tende a resistir bem melhor que a Suzano. As petrolíferas não tem muito segredo, o petróleo subiu 2% com a alta demanda dos Estados Unidos e menor produção. A gente viu ali, inclusive, no vídeo que eu fiz um pouco mais cedo, a redução dos estoques nos Estados Unidos. Então a questão aqui é os Estados Unidos acabando fazendo pressionar o preço do petróleo para cima. Os Estados Unidos é o que mais acaba aí mandando no preço do petróleo, né? Ele é importante tanto na produção quanto também no consumo, né? Os Estados Unidos. Então a gente vê aqui o barril Brent subindo 2,62%, chegando a 80,27, tá? Então esse aqui foi o motivo que fez as petrolíferas subirem. E aí nos últimos 6 meses a gente vê muita oscilação nas petrolíferas. Vemos aqui, por exemplo, a Petrobras nos 6 meses fechados caindo 9%, ainda segue barata, mas muita volatilidade, muito envolvimento político aqui. A Enel está caindo 24%, tivemos enroscos aqui nos postos dela, tivemos a questão do imposto, todas as outras petrolíferas tiveram esse perigo aí do imposto na exportação do petróleo, né? Isso mexeu muito com elas, menos 24%. Temos aqui em último lugar a PetroRecôncavo, que foi a que mais sofreu. A gente vê uma queda brusca aqui realmente por conta também do imposto da exportação e também por conta do cancelamento de vendas aqui dos postos da Petrobras. Então sofreu bastante a PetroRecôncavo. A PetroRio que está mais estável, mesmo sendo, vamos dizer assim, a menos barata das petrolíferas, ela está numa situação um pouco mais estável. Ela sofreu sim a questão do imposto na exportação, mas menos que as demais aí, e por outros motivos ela acabou resistindo melhor, né? Outra 3R também aqui ó, se recuperou, estava com pior desempenho, está com menos 26%, também sofrendo bastante aqui nos últimos 6 meses. Imposto de exportação, follow-on, alguns problemas na produção aí de volume, mas assim, todas elas aqui eu vejo como boas empresas por longo prazo. A Petrobras não dá para te afirmar por conta da política, mas são empresas interessantes aí quem compra nos fundos, e é o que eu venho fazendo exatamente, que é petrolíferas eu sempre busco comprar nos fundos, porque quando a gente compra no topo, quando eu comecei a investir em 2007, aí é difícil a gente dar a volta por cima, tá? Então, sempre nos fundos e sempre o resultado é muito positivo, né? Não estou recomendando compra, estou falando aí o que eu costumo fazer, né? E aí nós temos a Raízen, que vem numa certa grande volatilidade, caiu muito, depois recuperou. Os medos aqui na Raízen é a questão dos seus projetos do etanol, todo o medo aqui em relação ao etanol, de segunda geração da Raízen, que ela está precisando investir muito e a Selic está nas alturas, então o medo aqui é do endividamento, e tem toda a questão que afetou o etanol na questão dos impostos nos combustíveis. Agora está uma situação favorável, mas sempre tem o medo aí do mercado de repente desfazerem, né? Mudarem alguma coisa aí. Mas de qualquer forma, agora está favorável novamente para o etanol. A empresa vem se recuperando nesse momento. E a mesma regra que eu vou mostrar agora da questão do etanol serve para Jalles Machado, para o São Martinho. A Vibra, nem tanto, que ela não é tanto na produção, mas também afeta a Vibra, principalmente na questão dos estoques. Então, as empresas vinculadas ao etanol tendem aqui a ter melhores momentos na frente. E nós temos aqui uma mudança que vai afetar bastante as produtoras de etanol, como por exemplo a Raízen, que é o governo querer aumentar a mistura do etanol na gasolina para 30%. Então esse salto de 27% para 30%
demandaria mais uso de etanol e favoreceria, obviamente, as empresas de produção de etanol. Então, podemos ver aqui a palavra do ministro de Minas e Energia falando que estamos criando um grupo de trabalho para aumentar o teor da gasolina de 27% para 30%. Isso deverá acontecer de forma gradual, com previsibilidade, tal aí. Então, eles estão planejando isso aqui, que obviamente seria extremamente positivo para a demanda do etanol e positivo para as empresas que produzem o etanol. Eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje agradecendo a todos os inscritos, né, e principalmente a quem é membro do canal. São vocês que ajudam eu a poder ajudar outros investidores que estão começando, que vão começar, que já têm um tempo na bolsa, às vezes querem uma economia de tempo. Então, eu busco aqui ajudar vocês e é necessário que vocês me ajudem com a inscrição ou, de repente, se tornar membro do canal ainda ajuda mais, tá? E os membros do clube do canal Top Clube VIP, durante essa semana eu vou fazer os vídeos explicativos sobre a nova forma de dividendos que eu estou fazendo aqui, tá? Então, é uma métrica, na minha opinião, é melhor do que o preço teto e também serve para complementar, porque às vezes só o preço teto ele causa conclusões incorretas, né? Enfim, deixa o like no vídeo, considere se inscrever no canal e também se tornar membro aí que você vai estar ajudando bastante. Um abraço e até o próximo, valeu!